é que isso é uma singularidade, como eu digo aqui, experimentológica. É uma coisa assim, esporádica, raramente ocorreu isso. Então, por exemplo, eu mesmo tenho extrapolacionismo, que eu acho que chega a uma condição de doido, porque eu tenho até de teleguiado autocrítico. Mas eu sei que isso tudo eu não domino. A gente só tem uma coisa definitiva quando você domina com o pé nas costas, sem fazer careta. Eu falo que aquele cantor. O cantor, por exemplo, ele pode ser muito bom, então ele canta e não faz careta. Ele domina totalmente o processo de cantar. Agora, o outro que faz careta, um esforço danado para cantar, esse não domina nada. Então, vocês estão vendo que existe o amador e existe o profissional. Existe aquela conduta padrão que a pessoa já domina, consolidada, e existe aquela outra que é uma conduta exceção que ela não domina. Eu, por exemplo, os meus processos, por exemplo, da central estafida de energia que eu tenho, a hora que eu consigo ligar, isso já é um trabalho de teleguiado, mas eu não sou teleguiado. Eu não consigo fazer as coisas que essa turma consegue. O da Semiconsciex, eu estou vendo que eu fui até lá, perto. Eu vou até perto do transmentor, mas tudo esporádico. Mas eu não sou profissional disso, sou amador. Eu apenas faço isso, mas não é o meu métier ainda. Eu sou calouro, sou novato, sou uma pessoa que estou em fase de experiência. Agora, eu não sei quanto tempo, às vezes a gente está fazendo experiência disso faz meio milênio, um milênio. Então, eu tenho que dominar o processo e acabou, e falar com voz grossa, sabendo o que é que a gente está fazendo. E não fazer isso. Agora, por exemplo, dentro da escala ali, o processo da Semiconsciex, às vezes, eu já passei, por exemplo, 6 meses como descoincidido praticamente permanente. Agora, é uma descoincidência vígil, me criou até problema isso aí, mas eu passei praticamente meio ano assim. Agora, veja, isso é a Semiconsciex. Agora, aquilo era uma coisa que me criava problema. Eu não dava conta ainda de viver aquilo em paz, com tranquilidade. Me ajudava muito, mas eu entrava na vida dos outros, começava a pensar nas coisas dos outros aí, aquilo interferia nos meus problemas. Isso aí é um processo difícil. Agora, por exemplo, então, Semiconsciex, eu sei mais ou menos o que é isso. Agora, desperto. Esse negócio de desassédio, você sabe, eu mexo com essas coisas desde menino. A gente consegue uma opção de coisa, mas eu não posso dizer que eu sou doutor no assunto. Eu não sou total. Várias vezes as consciex me criaram problema físico, inclusive julgando coisas em cima de mim, me empurrando, o diabo. Eu já machuquei o joelho, já machuquei uma opção de coisa dessa. Isso não é total. Entende? Se eu, por exemplo, fosse me dedicar só ao processo de desassédio para valer, esquecer vocês, o trabalho que eu faço, a coisa toda, eu acho que eu seria um desperto até bem, assim, para apresentar. Mas do jeito que eu sou, não dá. Então, vocês vejam, conscienciólogo, eu faço o que eu posso. Epiconlúcio, a gente faz o que pode. Então, por exemplo, projetor, também alguma coisa, para o gasto. Tenepsista, o meu negócio, sou veterano, eu tenho FIEX nessa coisa toda. Mas então, veja, na questão de tenepsista, até um certo ponto, talvez eu já seja profissional. No mais, eu tenho lampejos, eu tenho vislumbres, eu tenho acenos, eu faço força, mas eu não sou profissional. Ainda sou amador, muito amador demais. Então, eu estou dando um exemplo no meu caso, eu que estudo isso há quantos anos nessa vida e fora as outras, como essas coisas são difíceis e quais são os trabalhos que a gente tem para alcançar esses objetivos e esses níveis evolutivos. De modo que vamos estudar o extrapolacionismo. Uma coisa só eu digo para vocês, a maioria de vocês já tiveram experiência de extrapolação. A maioria de vocês também, boboca, cego e burro, cada um não guardou a extrapolação que teve. Isso é uma boa coisa para vocês meditarem a respeito. Reflitam sobre isso. Então, é uma, vamos dizer, frustração para o amparador ou para um evoluciólogo. A hora que ele ajuda a pessoa a ter uma extrapolação, ela alcança aquele nível e a pessoa não vê o alcance do processo, não vê a profundidade,
não vê a aplicação, não incorpora aquilo no seu dia a dia. E isso acontece nas melhores famílias. Dentro da CCCI, está assim desse fato. De modo que observem bem seus extrapolacionismos, acabe com as suas auto-vitimizações, deixa de queixar a respeito das coisas, que às vezes você está recebendo mais do que aquilo que você tem lucidez, que você reconhece. Vamos abrir o olho com isso. Então, por exemplo, uma das coisas mais sérias do extrapolacionismo é isso que eu estou falando aqui sobre as verpons. Os valores excedentes, os acréscimos, as luvas das verpons. Isso é muito sério, verdade relativa de ponta. Então, nas práticas tenepsistas, por exemplo, os extras parapsíquicos, os pós-fácios, aquilo que ocorre de assistência para a pessoa depois que ela fez o trabalho diário da tenepse, vale a pena pensar nisso. Agora, outra coisa é a coleção de parafatos vivenciados, a happy hour multidimensional, a projeção lúcida precognitiva, a precognição vivenciada, o aceno do amanhã, a entrevisão, o prelibar da vida futura, o pré-levantamento do futuro consciencial, o trailer da próxima etapa evolutiva, o extra-com, quer dizer, aquele com magno que a pessoa ainda não tem capacidade de estar dominando totalmente, mas ela temporariamente usufrui daquilo e aplica, e ela nem percebe, e às vezes nem tem gratidão para com isso. Então, um com magno extra. Agora, outra coisa é que a pessoa aí tem um nome do dicionário, que é um nome meio feio, mas ele existe, isso é dicionarizado, não foi eu que criei, é lambujeiro. Então, existe o lambujeiro paraperceptível, é o cara que recebe lambuja, que usufrui de lambuja, que entra na história e que às vezes não leva isso muito a sério. De modo que existe o extrapolacionista, é o prospector do próprio futuro, de modo que vamos pensar na questão do evoluciólogo. O evoluciólogo é aquela pessoa que faz e que obtém e que vive com extrapolações menos difíceis. Então ele sabe mexer com essas coisas, sabe dar para as pessoas os processos também, até ele, até aquele nível dele. Agora, aqui na outra página 321 do extrapolacionismo, tem lá, 03, evoluciologia. A extrapolação, quando promovida pelo evoluciólogo extrafísico, envolve a execução da PROEX, da consim extrapoladora. Isso é a base de tudo. Por isso que o extrapolacionismo é tão sério. Agora, é bom vocês, aqueles que não leram, examinar bem essas duas páginas do extrapolacionismo para entender direitinho o que é a extrapolação. Agora, uma coisa séria é a funcionalidade que eu estou falando aqui. A extrapolação evolutiva, quando comprovada por amparador extrafísico de função, que ajuda a intensificar a interatividade interconsciencial e multidimensional do amparador, o amparando. Uma coisa e outra. Então, veja, olha o amparo de função. Você quer ampliar a sua assistência extrafísica, aquilo que você recebe, aumente a capacidade do seu desempenho como voluntário. Veja o que você faz, que eles aumentam a assistência sobre você. De modo que é o amparo extrafísico de função. Os evoluciólogos coordenam, verificam, participam, orientam muito isso. Agora, a sinalética energética parapsíquica predispõe à obtenção e identificação das extrapolações evolutivas. Quanto mais nós aperfeiçoarmos o modo de viver teórico e prático, com a sinalética, os sinais que nós temos, dos problemas, vamos dizer, parapsíquicos, energéticos, especiais, nossos, próprios, da própria pessoa, melhor para todo mundo, mas principalmente para a própria pessoa. De modo que a sinalética importa a gente levar isso em consideração. Agora, aqui, eu digo uma coisa muito séria. Sob a ótica da evoluciologia, são componentes do mérito gerador da extrapolação evolutiva, no mínimo, o autodiscernimento, a cosmoética pessoal e a
assistencialidade teática. Então, a interassistencialidade feita por você, a cosmoética pessoal partida de você e o autodiscernimento